Essa é a definição de heresia, na verdade, né? Você pega uma parte da fé e aceita. Isso não tem fé nenhuma, porque fé não é crer naquilo que te parece melhor, é crer naquilo que revela, porque Deus revelou e só porque Ele revelou. Não é porque parece fácil, né? Ou parece conveniente. Olá pessoal, bem-vindos ao Intervalo Literário. Meu nome é Bruna e hoje nós vamos conversar sobre a fé da igreja, em que deve crer o cristão de hoje, do frade Antônio, acho que é Antônio Royal Marim, OP. E eu quero já avisar que esse vídeo é o primeiro de alguns, eu acredito que mais um ou mais dois, a gente consegue falar do livro todo, e eu quero falar sobre esse livro. Então, já tô devendo, na verdade, porque eu fiquei de ler esse livro há bastante tempo, mas eu quero ler com vocês, eu quero comentar com vocês, principalmente como que essas coisas alteraram, né, afetaram a minha fé, a minha maturidade, né, e como que eu estou aquém dessa maturidade. E então vai ser um pouco pessoal, um pouco doutrinário e tudo mais, e sempre vou usar o livro, a Bíblia, né, tentando não sair e tentando fazer com que esse vídeo seja um vídeo útil. Então, se você caiu de paraquedas nesse canal, já se inscreve, porque muita gente que assiste os vídeos aqui do Intervalo Literário não são inscritos. Se inscreve no canal porque me ajuda bastante. Deixa o seu like também, compartilha e deixa o seu comentário, vamos conversar, né, sobre o conteúdo que eu tento passar aqui para vocês. Eu quero começar falando da estrutura do livro, né, se você está interessado em comprar esse livro, o link está aqui embaixo. Ele tem uma organização da seguinte forma, ele é dividido em duas partes e ainda tem um opúsculo, que é um livreto que vem no final do livro, que se chama Sentir com a Igreja, que tem 62 páginas. Noções prévias, Deus falou aos homens, o porquê da fé, objeto da fé, necessidade da fé, propriedades do ato de fé, sujeito da fé, o crescimento da fé, os dons do entendimento e da ciência e os pecados contra a fé. Então você pode ver o quanto que é complexa a teologia da fé. E o quanto a pobreza, né, às vezes, do entendimento do que é a fé, empobrece o nosso relacionamento com Deus. Vocês vão ver isso durante o livro todo. A segunda parte, a doutrina oficial da igreja. E aí ele vai trazer o seguinte: possibilidade de conhecer a verdade, a revelação divina, Deus unitrino, Deus criador e governante universal, o pecado do homem, Jesus Cristo Salvador, a graça do Redentor, a igreja de Jesus Cristo, os sacramentos da igreja, a moral cristã, os novíssimos ou as últimas coisas e o credo do povo de Deus. E aí nós temos uma parte no final que é o opúsculo, né, que é sentir com a igreja. Cristo, fundador da igreja, a igreja em si mesma, a igreja, sacramento universal da salvação, olha só isso, né, é fortíssimo, né, missão universal da igreja, a igreja necessária para a salvação e relação da igreja de Cristo com as confissões religiosas não cristãs. Tem também o necessário para a salvação, sentir com a igreja e erros e sofismas. E tem essa parte que eu quero destacar com vocês, que é o necessário para a salvação, para vocês verem como que, né, se desdobra essa necessidade. O imprescindível, o suficiente, o integral, o perfeito e o heróico. Só aqui, gente, já dá assim uma playlist maravilhosa, né? Mas eu só quero animar vocês com esse livro, porque é realmente um livro maravilhoso, publicado pela editora Eclésia, que tá dobrado, não sei se vocês conseguem ver, mas a pessoa dobra o livro, eu não sei se vocês sabem, né? Eu leio assim, ó, vão me matar agora, eu leio assim, ó, quando eu tô muito interessada no livro, eu dobro ele desse jeito. Mas isso é totalmente desnecessário, né? Então, nesse vídeo, eu vou tentar seguir aqui até uns 15 minutos e assim a gente vai desdobrando esse livro para não ficar pesado, tá certo? Já falei da organização do livro e eu quero conversar com vocês sobre os aspectos gerais. Não se trata de um livro apologético. Ele é escrito de forma positiva, clara, evitando termos científicos para alcançar o maior número possível de pessoas. É uma leitura realmente, assim, que tem um certo aprofundamento doutrinário, mas que não é enfadonho, né? Ele não é enfadonho, ele é um livro que você consegue esticar a leitura, né, e fazer aplicações dessa leitura. Ele pressupõe a fé de quem lê.
ele não é um livro, né, aí para poder converter ateus, converter protestante, converter espírita, nada disso. Ele é um livro positivo, ele é um livro que fala para quem tem fé católica e que com certeza pode servir para outras pessoas, claro, né? E na verdade esse é o melhor tipo de material, eu acredito, para quem está em busca da verdade católica, ou seja, de como a Igreja Católica ensina os seus fiéis, sem o ruído da apologética, certo? Porque a apologética tem um ruído, eu acredito nisso, por conta dos espíritos, né? Você fica um pouco nervoso quando você está sendo apologetizado. Quando alguém está tentando pregar uma verdade que não é a sua. Agora, quando você pega uma coisa positiva, né? É assim que a gente crê e tal, é mais fácil, não tem preocupações apologéticas. A segunda parte serve de confirmação da fé. É um bom resumo para os que, em meio ao pandemônio ideológico dentro e fora da igreja, né, acaba por não saber em que crer. Eu tenho notado nesse meu percurso pequeno dentro da Igreja Católica que a crendice é uma coisa muito, muito fácil de se ter. E uma coisa muito boa para vocês que têm aí vontade de fazer um curso mais extensivo a respeito do que se crê e tal, é bom fazer aquele curso do Fábio Salgado de Carvalho, né? Como não ser um católico de IBGE, porque a crendice é uma coisa muito disseminada, né, entre o povo católico. O autor cita a Sagrada Escritura, o Catecismo, os Concílios e os Doutores da Igreja. É um livro riquíssimo de doutrina, né, onde você pode ler com o catecismo do lado. Eu sempre, quando falo do catecismo, eu quero mostrar o meu catecismo, mas ele fica em outra estante. Então, o catecismo e a Bíblia é bom você colocar do lado para você poder fazer essa leitura de forma mais rica. E eu destaquei algumas coisas aqui na primeira parte, e desse vídeo eu quero que vocês digam qual desses pontos para vocês é mais obscuro e quais desses pontos vocês querem que eu fale um pouco mais, porque aí eu não fico falando de coisas que talvez vocês já saibam ou que vocês não têm curiosidade, tá certo? A definição de fé teologicamente é muito mais profunda do que eu já tinha lido em toda a minha vida. Então vamos falar agora, né, vamos falar de forma mais pessoal, né? Pessoalmente, eu não tinha ainda me deparado com uma teologia da fé, né? O que é a fé? E sempre fiquei naquele limiar do que eu sinto, né? Eu sinto que Deus existe, eu tenho plena convicção de que o Senhor existe, de que o Senhor Jesus esteve na terra, eu tenho fé no Senhor e tal, mas ficava nessa coisa mental de eu tenho essa convicção, né? Eu recebi essa convicção e eu agradeço muito a Deus por isso, e agora eu vou ler a Bíblia, eu vou servir a Deus de acordo com a Bíblia, de acordo com aquilo que eu acredito que é melhor. Nunca que eu ia imaginar que a definição de fé pudesse sair, né, pudesse se expandir de Hebreus. Peguei uma página aqui para ler para vocês. A página 23 diz o seguinte: a fé significa sempre crer em algo por causa de alguém. O crente, no sentido estrito da palavra, aceita pelo testemunho de outro, um determinado conteúdo como real e verdadeiro de forma esquemática, mais completa. Esse é o conceito de fé. Fé quer dizer ter algo por real e verdadeiro em virtude do testemunho de outrem. Assim, pois, a razão de se crer em algo é que se crê em alguém. Quando isso não acontece, trata-se de algo distinto da fé propriamente dito. E aí, para aprofundar mais ainda essa questão, ele diz: se seguimos pensando com lógica, veremos que a própria fé não está ainda realizada de forma pura quando alguém aceita como verdade as afirmações de outro a quem outorga confiança, mas apenas quando faz isso pela única e exclusiva razão de que aquele outro o disse. Ou seja, a fé é crer em algo só porque o Senhor falou. Não porque eu entendi, não porque parece razoável, não porque me é conveniente, mas porque o Senhor falou, eu creio. Olha como enriquece o conceito de fé, né? Mas e a definição de Hebreus 11:1, né? Se vocês vão se lembrar bem, a definição de Hebreus diz o seguinte: a fé é a garantia do que se espera, a prova das coisas que não se veem. Está em Hebreus 1:1. Hebreus 11:1, desculpa. Essas palavras não nos dão a definição essencial da fé, já que não assinalam com clareza o objeto material da fé, que são as verdades reveladas por Deus, e tampouco a razão ou motivo formal de crer, que é a autoridade de Deus revelante. Trata-se de uma definição descritiva, na qual se acentua um dos principais efeitos que produz a fé na alma do crente,
dá segurança e garantia de que é verdadeiro aquilo que se espera. Certo? Não se trata aqui de uma definição teórica completa da fé. Insiste unicamente no aspecto que interessa a finalidade que se pretende, considerando em função de coisas ou bens ainda não possuídos, mas que possuiremos. Ou seja, essa definição de Hebreus é uma definição do que para que serve a fé, mas não do que é a fé. A partir do momento que eu já tenho a fé, ela me servirá de segurança para acreditar, para esperar, para almejar aquilo que foi prometido, mas não define a fé exclusivamente. A fé é um dom sobrenatural dado por Deus, e os argumentos apologéticos nos levam à porta da fé. Isso é muito interessante e muito importante, porque às vezes a gente acredita que a fé, ela é exatamente aquilo que eu falei, né? Uma questão racional. Então, se eu entendo, ou seja, se eu explicar bem direitinho, aquela pessoa vai crer. Não é assim que funciona. Quando você explica alguma coisa, quando você faz apologética, você leva a pessoa até as portas da fé. Ou seja, você dá para ela os motivos de credibilidade. Mas você não pode dar fé para a pessoa. Isso quem dá é o próprio Deus, certo? Visto que o homem depende inteiramente de Deus como seu Criador e Senhor, e que a razão criada está inteiramente sujeita à verdade incriada, somos obrigados a prestar pela fé a Deus que revela plena adesão do intelecto e da vontade. Esta fé, porém, que é o início da salvação humana, a Igreja Católica professa como virtude sobrenatural, pela qual, sob a inspiração de Deus e com a ajuda da graça, cremos ser verdade o que ele revela. Não devido à verdade intrínseca das coisas conhecidas pela luz natural da razão, mas em virtude da autoridade do próprio Deus revelante, o qual não pode enganar e se enganar. Aqui é uma citação do Dessinger, número 1789. Donde ficam claras duas coisas muito importantes, a saber que a fé é um dom de Deus inteiramente gratuito e merecido por parte do homem, e que os argumentos apologéticos que demonstram a credibilidade da religião católica podem conduzir-nos até as portas da fé, mas não podem dar-nos a fé, já que ela é uma realidade sobrenatural que só pode ser efeito da livre doação de Deus mediante na sua divina graça. Então essa coisa do... Se você quer ser um apologeta, tem que prestar atenção nisso, né? O seu papel é um, e o papel de Deus, né, é uma coisa que você não pode fazer, que você não pode operar. A fé crê em tudo o que revela Deus. Quem crê submete o assentimento da razão à vontade. Se nossa fé... Antes de eu continuar lendo, eu queria dizer que realmente a filosofia faz muita diferença na teologia, tá? Então, assentimento da razão à vontade, essa divisão da razão e vontade, muito interessante isso. Se nossa fé se fundamenta na autoridade do Deus que revela, não podemos escolher no que crer e em que não crer, né? Então, se você tem fé, você crê na revelação toda. Desde o momento em que se exclui algum ou alguns pontos, né, da doutrina, evidencia que o motivo de aceitar alguns é porque lhe parecem verossímeis ou razoáveis. E o motivo de excluir algum ou alguns outros é porque lhe parecem inverossímeis ou não razoáveis. O que significa que para aceitar ou rechaçar as verdades da fé, guia-se por sua própria razão e critério, não pela autoridade de Deus que as revelou. Com isso, destrói totalmente a fé, inclusive em relação aos dogmas que ele parece crer e aceitar. Essa é a definição de heresia, na verdade, né? Você pega uma parte da fé e aceita. Só que quando você diz que aceita uma parte da fé católica, né? Como acontece nos cismas. Eu aceito esse concílio, mas não aceito aquele. É exatamente isso, não tem fé nenhuma. Porque fé não é crer naquilo que te parece melhor, é crer naquilo que revela, porque Deus revelou, e só porque ele revelou, não é porque parece fácil, né? Ou parece conveniente. De fato, somente à Igreja Católica pertence tudo o que tão numeroso e tão prodigioso foi por Deus disposto para a evidente credibilidade da fé cristã. Além disso, a Igreja em si mesma, por sua admirável propagação, exímia santidade e inesgotável fecundidade em todos os bens, por sua unidade católica e invicta estabilidade, é um grande e perpétuo motivo de credibilidade e um testemunho irrefutável de sua missão divina. E aqui ele está falando, né, exatamente sobre como que nós vamos ter certeza de que uma coisa foi Deus que revelou. Bem, como a igreja de Atos, né? Eles, antes da Bíblia, antes dos evangelhos serem escritos, eles estavam juntos e permaneciam na doutrina dos apóstolos. Então nós cremos que a doutrina dos apóstolos é a palavra de Deus, é motivo de credibilidade. A igreja é o grande sacramento da salvação, mas isso está mais para frente, né? O crescimento da fé
Primeiro, os principiantes. Segundo, são as almas adiantadas. E terceiro, as almas perfeitas. Existe um crescimento na nossa fé. Não, a gente começa de um jeito, mas a gente não pode continuar daquele jeito, né? A fé infantil, a fé do batismo, a fé da primeira comunhão, não é mesmo? A gente tem que crescer, a gente tem que desenvolver a fé para que ela seja robusta, tanto quanto os nossos outros desenvolvimentos. Por exemplo, tem um vídeo aqui no canal falando sobre a psicologia da fé, que eu recomendo que você assista, que o Padre Leonel Franca fala sobre isso, né? Como que às vezes as pessoas acreditam que precisam estudar para serem bons profissionais, precisam estudar para serem admitidos em algum emprego muito importante, fazem curso de tudo quanto é jeito, desenvolvem os músculos, desenvolvem várias coisas, mas não desenvolvem a fé. E aí tem aquela fé tão infantil que às vezes se perde, né, nos motivos de credibilidade e você para de crer porque não desenvolve a fé. Ela morre, vai morrendo. Né? Para crescer em fé, devemos retirar os obstáculos da alma à ação do Espírito Santo. Então, como que eu faço para crescer a minha fé? Ora, retire os obstáculos, né? Quais são os seus obstáculos? Os nossos defeitos, né? As nossas preguiças, o orgulho, principalmente, porque nós devemos ser humildes para poder termos fé. E, gente, sobre humildade, tá rolando uma playlist lá para membros, então se você ainda não é membro do canal e se interessa por esse assunto, fica aqui o convite para você se tornar membro. E nos mover debaixo da orientação desse mesmo Espírito. Olha que interessante. Eis os principais modos de dispor-se. Como que você vai se colocar, né, à disposição do Espírito Santo? A prática de uma fé viva, com o auxílio da graça ordinária, é sabido que as virtudes infusas se aperfeiçoam e desenvolvem com a prática cada vez mais intensa dos atos que lhes são próprios. E embora seja verdade que elas jamais alcançarão a perfeição enquanto operantes nos homens, que é a via ascética, né, quando você começa a se vigiar para fazer aquilo que é correto, se chama, né, ascética. Fazer tudo quanto esteja à nossa altura pelos procedimentos ascéticos é uma disposição excelente para que o Espírito Santo venha aperfeiçoá-las com os dons. De fato, segundo sua providência ordinária, Deus dá suas graças a quem melhor se dispõe. Interessante, né? É um trabalho conjunto ali de crescimento na santidade. Perfeita pureza da alma e de corpo. Ao dom do entendimento corresponde a sexta bem-aventurança, que se refere aos puros do coração. Só com a perfeita pureza de alma e corpo, a alma é capaz de ver a Deus. Nesta vida, pela iluminação profunda do dom do entendimento no claro escuro da fé, tem coisa que você vê que você não vê também, e na outra com a visão clara da glória. Lá a gente vai ver não como espelho, né? Mas conheceremos a Deus como somos conhecidos. A impureza é incompatível com ambas as coisas. Então, olha só, vamos trazer para a prática? Não dá para crescer na fé vendo filme pornô. Não dá para crescer na fé fazendo piada de duplo sentido. Não dá para crescer na fé usando o seu corpo para se fazer atraente para outras pessoas que não sejam seu cônjuge. Não dá para ser movido pelo Espírito Santo no crescimento da fé sendo orgulhoso, sendo jactante. Então, tem que tomar cuidado para a gente não esquecer dos detalhes da nossa vida. Então, a forma como você se porta, a forma como você se fala, os motivos que te levam a praticar boas obras, para que o Espírito Santo, né, possa trabalhar sem os obstáculos, porque a gente mesmo não faz nada. A única coisa que a gente faz é retirar os obstáculos, certo? Recolhimento interior. O Espírito Santo é amigo do recolhimento e da solidão. Só ali fala silenciosamente às almas. Levá-la-ei para o deserto, e ali falar-lhe-ei ao coração. Oséias 2,14. A alma amiga da dispersão e do bulício jamais perceberá a voz de Deus em seu interior. É preciso esvaziar todas as coisas criadas, retirar-se a cela do coração para viver ali com o divino hóspede. E se você é assinante da Biblioteca Católica, tem um livrinho maravilhoso chamado Carmelo Interior, tá bom? E a Escada do Claustro também. São ótimos livrinhos para se fazer esse claustro no coração, tendo que lavar vasilha, cuidar de criança, dar atenção ao marido e tudo mais. Até conseguir gradualmente não perder nunca a presença de Deus, ainda que em meio aos afazeres mais absorventes. Quando a alma tiver feito tudo quanto podia para recolher-se e retirar-se, o Espírito Santo fará o restante. Ai, que lindo, gente. E aí é oração, é meditação no terço, né? É uma visita ao Santíssimo Sacramento. Tudo isso serve para criar esse silêncio interior, né? Onde você pode se guardar e viver. Eu lembrei de um filme, mas eu não vou fazer esse comentário aqui. Fidelidade à graça. A alma tem de estar sempre atenta para não negar o Espírito Santo nenhum sacrifício que este lhe peça. Já aconteceu de você estar fazendo uma coisa e o Espírito falar assim, não é isso que você devia estar fazendo? Tem um vídeo aqui no canal chamado Abandono à Providência Divina,
Nesse livro fala sobre isso, gente. Às vezes você tá fazendo uma coisa achando que você tá fazendo, assim, tudo pra Deus. E ele fala, não é isso que você devia estar fazendo. Isso acontece muito comigo, sabe? Eu tô fazendo uma coisa achando que eu tô fazendo certo. Aí o Espírito Santo fala, meu filho, minha filha, vai fazer outra coisa. Vai fazer aquilo ali, ó. E é lá que eu quero você. Aí você fica, não, Senhor, eu vou ficar aqui. Não é aqui que eu quero ser lá. Não só há de evitar qualquer falta voluntária, que por pequena que fosse contristaria o Espírito Santo, segundo a misteriosa expressão de São Paulo, não contristeis o Espírito Santo de Deus. Ele é sensível, gente. Quando ele falar, escuta, porque senão você deixa ele triste. Mas terá de secundar positivamente todas as suas moções divinas, até poder dizer com Cristo, faço sempre o que é de seu agrado. Intimidade com o Espírito Santo. Maravilhoso. Não importa que às vezes os sacrifícios que nos pede pareçam estar além de nossas forças. Com a graça de Deus, tudo é possível. Tudo posso naquele que me conforta. Filipenses 4:3. Invocar o Espírito Santo, né, ter o costume de chamar pelo Espírito Santo, de pedir a Deus, né, que ele encha o seu coração com o Espírito Santo. Acho que já ficou bem longo esse vídeo, mas eu quero falar com vocês o ponto 4, que vai ser sobre os pecados contra a fé. Vou fazer um vídeo só sobre os pecados contra a fé pra gente conversar mais, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo um feedback pra mim, o que você achou desse formato. Qual ponto, né, que você quer que eu fale mais. E mande esse vídeo pra pelo menos mais um amigo pra gente fazer crescer esse canal, tá certo? Um beijão e até mais.